que aconteceu? Ó, o Felipe Endro, ele foi pego no antidoping pela IBJJF. Ele tem 29 anos e ele foi testado positivo para o clomifeno e seus metabólicos. Foi um teste de drogas, né, que ele fez no PAN de 2024 pela federação, dia 24 de março. E aí, por conta do código da usada, né, que é contratado pela IBJJF, que conduziu o teste, que coletou, e pela análise aí do Felipe Endro, ele pegou 2 anos de ineligibilidade que começou dia 16 de abril de 2024. Então, a partir do dia 16 de abril, daqui 2 anos só que ele pode voltar a lutar na IBJJF. E aí, durante esse período, todos os títulos dele, ele vai perder da IBJJF e de eventos que aceitam a usada, né? E um exemplo deles é o Polaris. O Polaris, apesar dele não fazer o teste antidoping nos atletas, ele não aceita quem caiu no antidoping lutar. E aí, esse anúncio do Felipe Endro saiu ontem. Saiu ontem à tarde, parece. E aí, hoje a gente ia ter o Polaris. Até então, o Felipe Endro tava lutando. Ele ia lutar contra o Azari da Wave. Só que Felipe Endro teve esse anúncio, ele caiu no antidoping, então imediatamente o Polaris tirou ele da luta. Ele não vai poder lutar porque o Polaris não aceita quem caiu no antidoping lutar no evento deles. Então, durante 2 anos, a gente não vai ter Felipe Endro lutando eventos da IBJJF e nem eventos que aceitam o código, né, da usada, que caíram no antidoping, que o exemplo desse é o Polaris. É por isso que a gente não tá tendo o Felipe Endro lutando. O Polaris foi algo que teve que tirar em menos de 24 horas de luta, horas antes da luta, né? Que eles tiveram que lutar hoje de manhã, porque provavelmente, como saiu à tarde aqui, era noite lá pra eles, né? Talvez eles nem tenham visto. Então, assim, de manhã, quando eles viram, eles tiraram o Felipe Endro. E então, entrou outra pessoa em seu lugar. E aí, cara, vamos lá. Como a gente já conversou sobre isso, tipo, chegou o momento que a gente tem muitos nomes que vão estar fora da IBJJF. Um deles é o Felipe Endro, que é um cara que sempre, tava lá, primeiro do ranking durante 2, 3 anos, né, se eu não me engano, sempre levando tudo, um grande nome, foi agora pra AOJ. E aí, não vai poder mais lutar a IBJJF durante esses 2 anos e tudo que ele lutou, ele vai perder o título. A gente não tem mais o Cyborg, a gente não tem mais o Secone, a gente não tem mais Wagner Rocha. O Mika ficou um período de 1 ano, mas já voltou, né? Tudo certo. Então, assim, tem outros nomes, o Jonathan Grace. Então, vários nomes não estão mais lutando em BJJF por conta, né, de terem sido pegos no antidoping. O Felipe Endro foi pego por clomifeno. O Preguiça, há uns anos atrás, também foi pego pelo clomifeno, né? E aí, como a gente conversou, acaba que ninguém vai poder lutar em BJJF. Como eu falei, eu acho que não tinha que ter a usada lá. Mas se tem, não luta. Tá sabendo que né, tomou? Não luta lá porque, eles fazem o teste. O PAN, eles avisaram algumas semanas antes que eles iam ter teste antidoping no PAN. Antigamente não tinha, era só no Mundial. Nem no Mundial No-Gi não tinha. Foi uma surpresa no Mundial No-Gi. Que foi quando caiu essa galera toda, que foi em 2022, né, que a gente teve o ADCC. Quando tem o ADCC, a gente sabe que, a galera... Porque o ADCC é liberado, né? Então, só que nunca teve no Mundial da IBJJF No-Gi, nunca teve a usada lá. Só que de 2022 teve. E aí caiu essa galera toda. Então tá um monte de gente sem poder lutar em IBJJF. E agora o PAN também foi algo novo, foi recente desse ano, que ia ter o antidoping, aí o Felipe Endro caiu. Vai ter mais nome que vai cair, vai ter mais nome, mas vamos esperar aí pro anúncio. Só que como a gente conversou, a IBJJF vai ficar sem os grandes nomes lutando porque tá todo mundo caindo. Porém, eles querem um esporte limpo, então eles fazem isso, né? Eles fazem a usada. Só que, cara, como a gente conversou, pra mim... O Polaris meio que perdeu uma grande luta, que ele tem o Davis Azari agora contra o Felipe Endro. Eles não fazem o teste antidoping, mas eles querem o esporte limpo e o evento é deles, eles aceitam o que eles querem, então não tem como você criticar. Mas eu acho que eles perderam, né, uma grande luta aí, tem o Felipe Endro lutando. Porque se o Felipe Endro não cai no antidoping da IBJJF, vamos supor, ou que saísse outro dia, não saísse hoje, ele ia lutar e a Polaris nem ia saber se tomou ou não, porque eles não fazem o teste. Mas o evento é deles, eles aceitam o que eles querem, como eles não aceitam
pessoas que, né, caíram no antidoping, então beleza, o evento deles faz o que eles querem. Mas, a IBJJF, como a gente conversou, pô, a IBJJF tava meio que cavando a própria cova, né? Tipo, pô, os grandes nomes estão tudo não podendo lutar, o dinheiro da premiação não é uma coisa que vale a pena pros atletas, porque hoje os Superfights estão pagando bem mais, né? Superfights, tanto aqui no Brasil como o BJJ Stars tá pagando bem melhor, quanto lá de fora, que ainda em dólar, então multiplica aí quase por 6, né? Pra gente aqui, então, pô, é uma grana bem maneira. E aí, cara, só que... Qual foi o intuito da BJJF sempre? Foi criar campeões. Então, se os campeões atuais não lutam mais no BJJF, eles vão criar novos campeões. Eles vão criar novos grandes nomes. Até o Meregali falou que ele não lutava mais, mas qual que era a ideia do Meregali? Pô, quando tiver o campeão absoluto, né, o campeão da minha categoria ganhar, eu vou e desafio o cara. Então, ou seja, se o cara não é conhecido, ele vai se tornar, porque ele vai lutar contra o Meregali, entendeu? Então, tipo, pra IBJJF tá muito confortável. Se nenhum grande nome lutar pra eles... Foda-se, porque eles fazem os campeões. Hoje essa galera é conhecida porque ganhou o BJJF. Então, tipo, antigamente eu não entendia isso, falava, pô, BJJF, pra que eles colocam a risada? Eles estão cavando a própria cova, é besteira. Mas eles criam os campeões, então pra eles dane-se. Então eles podem criar a ideia do esporte limpo, apesar de não fazer o teste em todo mundo, né? Só faz os campeões e alguns testes aí aleatórios, mas... eles que criam os campeões, então pra eles, se ninguém mais lutar, nenhum grande nome lutar, eles vão criar os novos grandes nomes. Então, é isso, né? Mas, pô, foi meio triste, a gente queria muito ver aí o Felipe Edro lutando no Polaris, é um garoto que chegou na final do CGI, né? Na final da... quase ganhou $1 milhão, chegou pertinho, o cara que nem é do No-Gi, e era pra ele estar tendo no Polaris, aí o Polaris não aceita, e aí teve que tirar ele de última hora, então foi isso que aconteceu. Felipe Edro vai ficar 2 anos sem poder lutar eventos da IBJJF porque foi pego com Clomifeno.